Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estudando, se dedicando aos estudos, aprendendo o máximo possível, tirando o melhor, né, que a gente pode tirar desse período, que é ter esse foco, essa dedicação a mais, fazendo as atividades. A gente quer a participação de vocês. Estamos todos aqui em trabalho constante, em ritmo de gravação frenético, para disponibilizar material de estudo para vocês, mas a gente também precisa da contrapartida, da participação ativa de vocês, da realização de exercícios, da retirada de dúvidas, para que a gente consiga desenvolver o melhor trabalho possível. Hoje o nosso objetivo é continuar o nosso conteúdo de literatura. A gente já gravou aí ao longo das videoaulas uma série de escolas literárias. Começamos com o quinhentismo, que é o primeiro, né, movimento literário que vai acontecer no Brasil. Discutimos que, na verdade, ele é muito mais uma produção com outros objetivos, uma produção com objetivo descritivo, informativo, catequético, do que propriamente literário. A gente comentou isso lá no quinhentismo. Passamos pelo Barroco, né, a produção do século XVII. Passamos na última aula pelo arcadismo, que vocês trabalharam com a professora Elaine. Entendemos, né, como acontece o arcadismo no Brasil, como ele se desenvolve no território brasileiro, especialmente em Minas Gerais. E agora a gente avança para o próximo estilo literário, que é o... Cadê? Deixa eu passar aqui. O romantismo. O romantismo é o estilo literário que vai se desenvolver no Brasil, né, logo após o arcadismo, ao longo do século XIX. Ele é um dos principais estilos que a gente estuda, cai sempre em prova, ele é sempre referenciado, tanto nas provas militares, tanto nas provas para sargento, para oficialato, nos vestibulares. Ele é um estilo que sempre vai aparecer e sempre vai ser cobrado de vocês em alguma circunstância dentro dessas provas, seja em comparação com outros estilos, seja falando especificamente dele. E a gente vai entender por que o romantismo aparece com tanta frequência. Ele tem algumas características em relação a si que fazem ele aparecer com muita frequência nas provas. Tanto a sua dimensão, ele é um estilo bem maior em comparação aos outros, e é por isso que a gente vai acabar dividindo ele em duas aulas separadas, quanto pelo fato de ele ser um estilo de grande importância para a construção da literatura brasileira, para a identificação e para a construção dessa identidade nacional, da identidade da literatura do Brasil. Para a gente entender o romantismo, né, e aí tem essa frasezinha aqui chave, vocês já devem ter escutado ela em algum lugar: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, que é um dos textos de romantismo mais vistos e mais estudados, né, ao longo da história. Para a gente entender o romantismo, a gente precisa primeiro passar pelo chamado contexto histórico. Quando a gente estuda literatura, não tem como. A literatura é construída dentro de um contexto histórico e a gente precisa compreender esse contexto histórico para conseguir entender a proposta de cada estilo literário, a proposta de cada movimento. Para entender o contexto histórico, né, do romantismo e para entender a evolução do romantismo no Brasil, primeiro a gente precisa voltar e ir até a Europa para entender como esse movimento surgiu lá no continente europeu. O romantismo vai surgir no continente europeu no meio do contexto das grandes revoluções, da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Então ele é um movimento que não se desenvolve em um único país, ele vai se desenvolver em momentos distintos na Alemanha, na Inglaterra e na França. Então é um movimento que se propaga por diversas nações, em diversos contextos históricos e a partir, né, de visões diferentes do mundo. É isso que vai definir também os aspectos diferenciados que você tem ao longo do romantismo, como ele surge nesses países. Ele vai começar a desenvolver lá ainda no final do século XVIII, no final dos anos de 1800, no final dos anos de 1700 e ao longo dos anos de 1800. Quando a gente fala, por exemplo, desse surgimento no contexto francês, a gente pensa e já associa logo a chamada Revolução Francesa, que tinha lá como lema, vocês devem estudar isso em história ainda, liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui a gente tem uma das representações, né, em forma de pintura desse movimento, a liberdade guiando o povo, essa figura feminina que representa a liberdade, que guiou o povo, né, no movimento que eles desenvolveram contra a monarquia absolutista da época, em luta, né, uma luta armada em prol de um movimento de emancipação política, e aí eles eram guiados por esses ideais, liberdade, igualdade e fraternidade.
E quando a gente associa isso ao romantismo, especialmente como movimento literário, vale muito a pena focar nessa palavra liberdade, porque isso vai, né, reaparecer, vai ser reconfirmado quando a gente fala lá do contexto brasileiro, esse foco, preste atenção aí, foca nesse termo liberdade dentro desse contexto, porque ele vai reaparecer muito lá na literatura brasileira romântica. Então ele surge, né, nesse contexto de final do século XIX até meados, né, do século XVIII, lá na Europa, como um movimento que vai influenciar as diversas artes, assim como a gente comentou lá na aula de Barroco, que a gente analisou esse movimento não só, né, na literatura, mas em outros movimentos artísticos, isso acontece também no romantismo. Ele é um movimento artístico, se propaga em diversas expressões artísticas, incluindo a literatura, que é o que a gente foca mais. E esse romantismo ele vai se opor ao classicismo, mais especificamente ao neoclassicismo, que é o movimento anterior que vocês estudaram. O arcadismo, vocês devem ter visto com o professor Elaine, também é nomeado como um neoclassicismo. Por que um neoclassicismo? Porque ele é um novo classicismo, né? Ele renova e ele retoma os valores clássicos, que a gente já vê isso desde as primeiras aulas, ou seja, ele retoma os valores lá da Grécia e da Roma antiga, a produção artística daquela época, a visão de mundo daquela época, a visão da produção clássica do que era arte, do que era uma boa poesia. Então eles retomam esses valores e compõem de acordo com esses modelos. Os clássicos, né, tanto o classicismo, lá no século XVI, quanto o neoclassicismo, né, que vai ser chamado também de arcadismo. Quando o romantismo surge, ele surge em oposição a esse modelo clássico. Ele é um modelo que quer se libertar. Olha a ideia de liberdade que a gente já comentou. Ele quer se libertar desse classicismo, das amarras que esse classicismo promovia na arte literária, porque ele ficava preso a formas e modelos fixos. Ele quer romper com esses modelos clássicos e viver a sua liberdade artística. A gente vai comentar isso melhor mais para frente. Agora, falando da chegada desse movimento aqui no Brasil, a gente tem mais um quadro aqui para observar isso, que é o Iracema, né, do José Maria de Medeiros. Iracema é uma das personagens célebres, né, do romantismo brasileiro. A gente vai entender sobre ela daqui para frente, né, um pouco melhor, quem é essa figura e o que ela representa. E é uma das marcas de como esse romantismo chega aqui. Ele chega aqui e, a semelhança dos outros movimentos que tentam dar, né, uma face brasileira para os movimentos literários que vêm de fora, o romantismo acontece a mesma coisa. O romantismo vai tentar associar as ideias do movimento que ele recebe lá dos países europeus com a imagem, a cara do Brasil. Muito mais até do que movimentos anteriores, tentando criar essa identidade nacional, né? Então, essa arte, o que vai acontecer nesse período também é que essa arte, que era especificamente, né, mais nobre, mais erudita, quando marcada pelo classicismo, vai ganhar um contexto mais popular. O romantismo, especificamente também no romantismo brasileiro, você passa por um processo de popularização dessa arte. É uma arte que ganha um viés mais popular, que chega a todos, que é lido por um público leitor maior, que é mais acessível a esse público leitor, porque ele não está fechado naquele formato clássico, então ele se torna um texto mais acessível. Essas vão ser algumas marcas históricas, né, desse romantismo. Daqui a pouco a gente vai comentar melhor como esse romantismo chega aqui no Brasil. Quando a gente fala entre o romantismo, quando a gente fala do romantismo, é importante que a gente faça a comparação com os elementos do classicismo, ou do neoclassicismo, que é o movimento que vem antes. Então, por exemplo, lá no neoclassicismo, você tinha um segmento de um padrão clássico. Lembra que os escritores, né, do arcadismo vão seguir esse modelo da Arcádia, vão, né, sempre escrever com esse eu lírico, que assume a figura de um pastor de ovelhas. Eles não estavam inseridos nesse contexto, eles não eram pastores de ovelhas, mas eles assumem essa forma do eu lírico. Então, eles sempre vivem nesse ambiente bucólico, cercado dos seres, né, da mitologia greco-romana, que habitam aqueles ambientes. As referências deles são mitológicas, são clássicas. A construção, né, do seu eu lírico é clássico. Então, esse classicismo e neoclassicismo segue esse padrão, esse modelo que vem lá da Grécia e da Roma. Quando você chega no romantismo, você não tem um modelo a ser seguido, porque o que o romantismo pregou é que esses artistas tenham liberdade de composição. O romantismo vai pregar fervorosamente essa individualidade do artista, essa liberdade de criação, essa liberdade de composição. Eu não preciso seguir um modelo, eu tenho que viver a minha individualidade composicional. Eu tenho que escrever da maneira que eu acho mais
proveitosa, mais incrível, onde eu posso explorar o máximo dos meus sentimentos. Eu não posso estar limitado por nenhum tipo de padrão. Eu tenho que ser livre para poder compor. Então você vai ter, enquanto aqui no classicismo, uma literatura que é mais universal, porque ela segue um modelo lido universalmente, que é esse modelo greco-romano, enquanto que no romantismo você tem uma literatura mais individual, porque a produção vai refletir os sentimentos, a visão de mundo, a ideia do que é certo e errado de cada autor. Por isso que o romantismo ele é tão variado. Você vai ter autores, né, que são mais idealistas, você vai ter autores que são mais realistas, porque eles têm essa liberdade criativa e composicional. Além disso, você vai ter, né, lá no classicismo, um classicismo impessoal e mais objetivo, enquanto que o romantismo é mais pessoal e subjetivo. Lembra, eu vivo a minha individualidade. Para eu viver essa individualidade, eu preciso explorar o máximo possível os meus sentimentos, né, aquilo que eu sinto, as minhas emoções. Enquanto o classicismo está ligado a essa antiguidade clássica, a Grécia e Roma, o romantismo está associado à literatura da Idade Média, uma literatura de amores idealizados, voltado, né, mais para o cristianismo. A gente vai ter ao longo da produção, né, da literatura romântica uma série de referências a esse cristianismo, enquanto que, né, o classicismo está associado a um paganismo. Então você vai ter as divindades greco-romanas aparecendo nessa produção. Inteligência versus imaginação. Então, reforçar a inteligência do artista, a sua composição formal, enquanto aqui você estimula a imaginação, a criatividade na hora de compor, a sensibilidade na hora de tratar dos sentimentos, a valorização, né, a libertação. Enquanto você tem no classicismo o segmento de uma disciplina, tudo era muito formalizado e disciplinado, tudo deveria ser feito de acordo com aquele modelo clássico, o que você tem aqui no romantismo é uma libertação, é uma visão mais livre de que você é capaz de compor e pode compor, né, de maneira livre. Isso vai refletir também na forma como são representados o homem e a mulher, que é uma forma subjetiva, sentimental, que passa pelas emoções daquele indivíduo que escreve, e também na forma como vai ser composto esse texto especificamente. Então aqui, por exemplo, você tem no classicismo um perfeccionismo da forma, porque eles seguiam aqueles padrões de composição clássico, tanto na métrica, na quantidade de sílabas que cada verso teria, quanto na construção das rimas, nos modelos de poema, né, nas formas fixas de poema. Aqui você tem uma liberdade com os versos livre, com os versos brancos, ou seja, que não tenham, né, uma rima, e com versos livres, que não sigam modelos de composição, que não sigam uma métrica específica. Você tem essa liberdade na hora de compor. Em seguida, que a gente vê características, né, as principais características desse romantismo. Começando, né, pela oposição ao modelo clássico, a gente já comentou, os românticos surgem para se opor a esse classicismo, a esse neoclassicismo, que vigorava tanto na Europa quanto no Brasil, esse segmento de um modelo clássico europeu, padronizado, né? Depois, uma estrutura do texto em prosa, do texto longo. O que você vai ter aqui no romantismo, e aí é uma palavra-chave já pra gente, a gente não associa romantismo a romance de sentimentalismo, né? Mesmo que eles tenham, como estilo literário, uma produção, durante muito tempo, muito sentimental, realmente. Mas a associação que a gente faz do romantismo, do termo romantismo, não é com romance de seguir esse sentimento, mas é como romance, né? A gente pode associar dois elementos, o romance como gênero literário, principalmente. O termo romantismo vai vir antes disso, né? É importante a gente citar essa evolução histórica. O termo romantismo vem de romance, como nome que os romanos, o Império Romano dava, né, para as línguas que eram utilizadas pelos povos que eles iam dominando. Então, os romances eram as línguas desses povos dominados, que não seguiam, né, o modelo do latim clássico, mas que iam sendo misturados, você misturava a língua desse povo dominado com o latim vulgar, que era o latim falado, né, pelas pessoas do Império Romano, e aí surgiam esses romances, essas línguas, que vão dar origem mais para frente à língua portuguesa, por exemplo, à língua francesa. Então, quando ele entra, ele denomina esse movimento de romantismo, ele vai falar daquilo que se opõe ao clássico, daquilo que gera, né, a sua própria identidade. E aí, dentro do romantismo, um ponto importante, que é o que ele destaca aqui, essa segunda característica, é essa estruturação e essa valorização também do texto em prosa. Dos movimentos anteriores, a gente viu que a maior parte da produção literária que você tinha eram textos escritos em poesia, versos e estrofes. Aqui você vai ter, a partir desse momento, uma valorização do texto em prosa muito maior. E a construção de um texto em prosa muito mais longo, que é o que a gente chama de romance.
Romance, como gênero literário, é uma narrativa longa, onde você vai ter um desdobramento temporal, que é o que ele fala aqui, né? Uma narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo, uma sucessão de histórias que vão sendo elencadas, uma sucessão temporal que acontece. Você parte de um núcleo central, né? Que movimenta aquela trama, um protagonista, um antagonista, um vilão, que estão ali movimentando a trama e que se desdobram, né, muitas vezes, em núcleos secundários também. Então, o romance é uma narrativa muito mais longa, que se desdobra, que se desenvolve, que sofre reviravoltas ao longo da trama. É o que vai marcar esse gênero, que vai ser valorizado ao longo do romantismo, a construção desses romances. A gente vai falar de alguns deles mais para frente. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, o foco na pessoa, o foco no indivíduo, o foco nos seus sentimentos, né? Na forma como eles aparecem ali. Surgimento de um público leitor consumidor, através do que a gente chama de folhetim. Esse é um ponto muito importante também do romantismo. O que acontece no romantismo é que até aquele momento, a produção que era feita literariamente, né, até o neoclassicismo, a produção literária era consumida por um público muito pequeno, por conta de alguns aspectos. Primeiro porque você tinha, né, até esse momento, início do século XIX, uma maioria da população, né, que não era alfabetizada. Você não tinha, quando a gente fala especificamente do contexto brasileiro, uma tipografia, você não tinha uma imprensa no Brasil que pudesse publicar essas obras. Então a circulação desses textos era muito restrita. O que acontecia, né, por exemplo, com Gregório de Matos e com os autores do arcadismo, era que a publicação dos textos deles eram feitas lá em Portugal e algumas cópias vinham para o Brasil para serem lidas, né, por um público consumidor e por um público leitor que era muito pequeno. O que acontece no período do romantismo e que vai acontecer aqui no Brasil a partir da chegada, né, lá da família real com Dom João VI, em 1808, é que você tem no Brasil a fundação da imprensa, quando Dom João VI chega com a sua família. E ele precisa transferir toda a corte portuguesa para cá, construir um Portugal 2.0, o que ele precisa fazer é ter a estrutura que uma corte demanda. E aí ele oficializa a abertura da imprensa no Brasil, que você não tinha e não era permitido antes, enquanto o Brasil era uma simples colônia portuguesa. Quando essa imprensa, né, é implantada no país, você tem a possibilidade de publicar esses textos, que não vão ser originalmente publicados como livros impressos completos. Em um primeiro momento, eles vão ser publicados na forma de folhetim. Folhetim é um pedaço, né, uma parte do jornal, onde você publicava esse texto literário, normalmente um capítulo por semana, cada um dos autores publicava um capítulo por semana, e aí, da sua obra, né, normalmente a mesma trama, mas um capítulo por vez, e dessa forma o público leitor tinha acesso a esse texto. E era uma maneira também, esse folhetim, de você conseguir ter um pedaço do jornal que fosse, uma parte pequena que fosse, que permitisse uma leitura mais ampla, uma leitura mais extrovertida, que entretesse, no meio de um monte de textos sobre política, economia e tudo mais que circulava ali no jornal, você conseguia ter um texto que fosse uma forma de entretenimento, que chamasse atenção, que divertisse, que emocionasse. Isso vai moldar também o tipo de produção que a gente vai ter no romantismo. A gente vai comentar isso melhor mais para frente. Mas esse texto circulava nesse folhetim. Então era um capítulo que era publicado semanalmente no jornal. Então você tinha um espaço restrito de publicação, porque tinha que caber naquela página do jornal. Então você tinha uma limitação. Os capítulos normalmente acabavam sendo, né, mais independentes, porque você precisava ali contar uma história naquele capítulo que entretesse quem lesse, motivar ele a continuar lendo o próximo, mas que também não fosse algo muito vago. Então os capítulos têm uma certa independência, mas ainda assim chamam a atenção para o próximo, para o capítulo seguinte, que seria publicado na próxima semana, e isso fazia e estimulava, né, os leitores a continuarem comprando aquele jornal para ter acesso a esse texto ao longo das semanas até o final da obra. Isso vai estimular também uma parte importante que você tem no romantismo, que é essa liberdade do autor de conseguir finalmente romper com as outras profissões que ele seguia. Então você tem muitos autores que vão publicar nos movimentos anteriores e no romantismo também, que originalmente eram políticos, médicos, engenheiros, que seguiam outras profissões e que escreviam, né, para o entretenimento, mas a partir do romantismo, com essa publicação dos folhetins e, consequentemente, com a publicação das obras que eram consumidas por esse público leitor, e esse público leitor vai ser formado especialmente pelas mulheres e pelos mais jovens, são eles que vão consumir e ler esses folhetins e comprar toda semana essas obras, né, esse jornal para poder ler a obra, e se estimula, e isso
promove um enriquecimento desse autor, permite que ele finalmente ganhe com a sua produção. Então, muitos deles vão acabar abandonando as carreiras que seguiam e se dedicando exclusivamente à literatura, porque agora, finalmente, ele consegue produzir o seu texto e ser remunerado por essa produção. Você vai ter também aqui o que a gente já comentou, essa liberdade de composição, com os versos livres e brancos. A gente tem uma marca importantíssima, né, desse movimento, que é a exaltação do nacionalismo, da natureza, da pátria, que a gente vai comentar já já, na primeira geração do romantismo. A idealização da sociedade, do amor e da mulher, uma visão idealizada desse mundo. A visão romântica não era uma visão muito realista, eles idealizavam tudo. Então a mulher era vista como esse ser, né, mais admirável, diante de um amor platônico, como a gente tinha, por exemplo, lá no trovadorismo, uma mulher que não era tão acessível, uma sociedade, né, que também era idealizada, era vista como uma sociedade livre, nova. A criação de um herói nacional, que é outra característica que a gente vai apontar lá para frente. E essas aqui a gente vai comentar melhor quando a gente falar da segunda geração do romantismo. O sentimentalismo, né, exacerbado, o subjetivismo, o egocentrismo, a fuga da realidade, são algumas das características. Essas a gente vai comentar melhor na segunda geração e essas aqui quando a gente começar a comentar a primeira geração. O que a gente vai ter, eu vou adiantar aqui para depois voltar nessa compreensão, o romantismo ele vai ser dividido em 3 gerações distintas. Uma primeira geração, ou primeira fase do romantismo, uma segunda e uma terceira. Aqui eu não cheguei nem a colocar, mas vale a pena e fica para vocês pesquisarem mais informação, encontrar marcos temporais para essas gerações do romantismo, onde ele marca o início e onde ele marca o fim. Eu não costumo fazer essa associação e fazer essa apresentação desses marcos temporais, porque esses movimentos eles acontecem em alguns momentos concomitantemente. A gente vai ver isso melhor mais para frente, que é um momento dessa produção em que autores, né, convivem ali, inclusive são amigos, conhecem um ao outro, e produzem associados a gerações diferentes do romantismo, de acordo com as características que as suas obras vão ter. Ou então, eles conseguem ter uma produção literária que tenha características de um movimento e de outro ao mesmo tempo, porque ele está ali em um momento histórico que é de passagem de uma geração para outra. Mas se você quiser ter isso desdobrado, vale a pena, até porque em prova às vezes pode aparecer, vale a pena você buscar para marcar aí nas suas anotações um marco inicial e final de cada geração romântica. Essa primeira geração romântica, né, ela vai ser marcada por algumas características, como, por exemplo, o nacionalismo, que é uma das suas principais características. Para a gente entender essa geração, a gente tem que voltar lá em contexto histórico. Por quê? Porque essa geração ela vai surgir a partir do movimento a partir do processo de independência do Brasil, lá em 1822. Você já deve ter estudado isso na escola, com certeza, né? Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, né? Tornando dessa maneira, claro que isso vai gerar um movimento muito maior, né? Mas tornando dessa maneira o Brasil independente de Portugal, politicamente independente de Portugal, construindo assim uma nova nação. E nesse contexto de dependência, né, da monarquia portuguesa e da metrópole portuguesa, se tornando independente de Portugal, o Brasil precisa construir para si uma identidade própria. Até então, o Brasil funcionava como uma extensão, e principalmente nesses últimos anos, né, desde a chegada da família real, o Brasil funcionava como uma extensão de Portugal. Quando ele se torna independente dessa nação, ele precisa construir a sua própria identidade nacional. E aí, essa identidade vai sendo construída politicamente, né, artisticamente, e dentro da literatura vai caber a esses autores da primeira geração romântica construir essa identidade nacional brasileira. Essa é uma palavra-chave. Sempre que se fala de romantismo, alguma questão ali vai discutir essa construção de uma identidade nacional. Eu preciso ter uma literatura que represente efetivamente o Brasil, que fale da sua constituição histórica, que fale do seu povo, que crie a figura que a gente comentou nas características, né, de um herói nacional. Eu preciso ter uma figura que represente esse país, que seja o símbolo dessa nova nação. Eu não posso simplesmente continuar exportando o modelo que vem lá de Portugal e falar que está tudo ok, né, seguir o modelo português. Eu preciso criar um herói nacional, eu preciso criar uma identidade nacional, eu preciso trazer para a minha literatura uma representação profunda do que é esse meu país. Então, uma das marcas desse romantismo, e principalmente da primeira geração romântica, é esse nacionalismo, essa exaltação da pátria, que vai chegar a um ufanismo, uma exaltação exacerbada, exagerada, que não segue nenhuma crítica. O que se propõe ali é valorizar o máximo possível a sua pátria.
né? Ela que vai ser mais amada, mais valorizada. E como vai se dar essa valorização, né? Pela exaltação da natureza pátria. Então você tem ao longo dessa produção muito da representação dessa natureza brasileira, que vai ser apresentada como exuberante, incrível, majestosa, única em comparação com a natureza de outros países, especialmente com o de Portugal. O retorno ao passado histórico. Lembra que a gente comentou lá no Quentismo que a gente lê essa produção quentista, principalmente a literatura de informação, porque você vai retomar, né? Porque ao longo da história da literatura, essa produção vai ser retomada pelos autores para discutir essa identidade brasileira e para discutir a história do Brasil. Um desses momentos da literatura em que essa produção quentista é retomada é nesse momento. Os autores do romantismo releem a produção, né, lá da literatura quentista para discutir novamente a construção desse país, o contato entre portugueses e indígenas, a construção dessa identidade nacional, né? Como surgiu o Brasil efetivamente. Então ele precisa voltar nesse passado histórico para contar como se forma esse país. E essa criação do herói nacional. No nosso caso especificamente, né, o nosso herói nacional vão ser os índios, a figura do índio. Então ele para pensar, né, o autor romântico, quem é que estava aqui antes do contato com os portugueses. Ele precisa fugir dessa visão, né, do português. Ele quer se afastar desse português e criar uma identidade brasileira. Para poder fazer isso, ele precisa parar e pensar em quem é a figura, né, que estava aqui no Brasil antes de tudo. E esse caso vão ser os indígenas, os povos indígenas que habitavam ali. Então esse indígena vai ser moldado como o herói nacional. Mas essa visão do indígena que ele vai construir é uma visão idealizada. Lembra que a gente falou lá nas características que o idealismo é um marco desse romantismo? A visão que se constrói do índio é uma visão idealizada. O que ele pega do índio, né, o que a produção literária indianista vai provocar, é uma visão do índio muito preconcebida e que eles só vão tirar, né, das leituras que eles fizeram sobre os índios. O que eles consideram bom, então ele coloca o índio como valente, forte, dotado de honra, justo, bondoso. Ele pega essa visão do índio, que ele acha importante, significativa, marca como suas características, mas todo o restante da cultura indígena, que ele não considera, né, efetivamente bom, ele descarta e reproduz ali, na figura daquele índio, características que vêm lá do cavaleiro medieval. Lá no romantismo, né, europeu, esse herói vai ser esse cavaleiro medieval. Então, as características do cavaleiro, como, por exemplo, seguir o cristianismo, que é uma característica que o índio não tem, ele exporta para cá. Então, o que ele faz, basicamente, é pegar esse índio, né, essa figura genuinamente brasileira, e atribuir a ela uma série de características que são idênticas à do cavaleiro medieval. Você só tem a roupagem do índio, mas as características de honra, força e valentia, que já vem, né, lá nesse cavaleiro medieval, junto com as características, né, dessa visão cristã de mundo, desse reforço do cristianismo, vão ser colocadas sobre o índio brasileiro. Porque é o índio que não precisa, que não vai seguir o seu modelo e o seu padrão de vida. É o índio que acaba sendo civilizado. Ele vai seguir os padrões europeus. Essa exaltação da natureza que a gente viu, né? Outra característica que vai marcar essa produção romântica. E aí a gente entra efetivamente nessa primeira geração. A primeira geração vai ser marcada, né? E vai ser também denominada de geração nacionalista, por essa exaltação do nacionalismo. Eu exalto a minha pátria e a minha nação para construir minha identidade nacional. Ou indianista, por conta da escolha do índio como esse herói nacional. Os principais autores que a gente vai ter são o Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães, na produção poética, e o José de Alencar, Araújo de Porto Alegre e alguns outros autores na produção em prosa. Para começar, vamos comentar o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias é o principal poeta dessa primeira geração romântica, né? Ele tem alguns textos muito importantes como produtor de uma poesia indianista. A gente vai ver duas marcas dele, a produção indianista e a produção nacionalista. Para começar, a gente comenta a produção indianista do Gonçalves Dias, que esse texto e esse poema épico que ele vai compor é uma marca muito interessante para a gente conseguir ver como essas características do indianismo
aparecem na produção romântica. Começando com o Ijuca Pirama. Ijuca Pirama é um poema dele, né? É épico dramático, lembra lá dos textos épicos que narram esses feitos heróicos? Ele faz isso nesse poema, em que ele vai narrar, né, o heroísmo de um índio da tribo Tupi, que foi preso. O que acontece nesse poema, basicamente, é que você tinha naquela época, né, na época de colonização, ele volta a esses textos, muitas disputas entre tribos indígenas. Aqui, mais especificamente, entre os tupis e os timbirãs. Quando ele promove essa disputa, e essas tribos disputavam, era comum que uma tribo prendesse algum índio da tribo inimiga e eles passassem pelo processo de antropofagia, né, o antropofagismo. Que era o quê? Era se alimentar da carne desse guerreiro inimigo. Esse guerreiro era preso, era levado, né? Aceitava-se que, quando ele já estava preso, que ele pregasse, né? Que ele colocasse a sua revolta contra a tribo que o prendeu e jurasse a sua vingança, era importante. E depois disso, esse guerreiro acabava sendo morto, né? Cozinhado, dividido, tudo do guerreiro era consumido, até o seu sangue, né? Era oferecido a todos os membros da tribo, porque eles acreditavam que, ao consumir, né, se alimentar desse inimigo, eles adquiriam as características, né? A força, a valentia, a coragem que vinha desse índio. Então, era uma felicidade para uma tribo inimiga quando eles conseguiam prender um guerreiro importante dessa tribo. E o Juca, né, o Juca Pirama, que é a nomenclatura que ele vai dar, o nome que ele vai dar para esse índio, ele era esse guerreiro forte, valente, um dos principais guerreiros da sua tribo. Então, quando ele é preso, é uma felicidade para a tribo inimiga eles conseguirem, né, aquele guerreiro, porque já ia ser uma alimentação reforçada, no máximo as características positivas possíveis para eles, né? Aqui ele vai apresentar para a gente esse ritual antropofágico, esse ritual, né, sagrado de se alimentar do guerreiro inimigo. E o que acontece antes da alimentação, como eu comentei, é ele ter esse papel e esse pedaço, esse momento, para poder fazer a sua alegação, que normalmente era, né, ofender a tribo inimiga ali e jurar a sua vingança, jurar que ele seria vingado pela sua tribo. Mas olha o que ele vai dizer, né, quando ele é preso. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Então ele vai começar o seu canto de morte e vai falar da sua descendência lá do tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Então é a apresentação aí da sua força, né, da sua valentia. No entanto, após apresentar essa força e a sua característica, né, se identificar, esse guerreiro vai fazer um clamor a essa tribo. Ó. Deixai-me viver, não vil, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros, não choro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. A lamentação e o clamor que ele faz aqui é qual? Ele pede para ser liberto porque ele tem um pai, né? Como ele comenta aqui em cima, um pai que é um senhor muito velho, já cego, que não conseguiria cuidar de si. Então ele pede para ser liberto, para que ele volte à tribo, né? Cuide de seu pai, mas promete que ele vai voltar para ser tratado e para servir como escravo a essa tribo inimiga. O que acontece é que ele recebe uma resposta, o chefe, né, da tribo Timbira manda soltá-lo, porque ele diz que não quer, né, se alimentar de um guerreiro covarde, porque ele fazia aquela súplica, era para eles um sinônimo de covardia. Olha as características desse indígena, né? Força, coragem, era o que eles marcavam, viam como importante. Quando ele pede, né, para ser libertado, esse chefe da tribo inimiga reconhece e vê aquilo como um sinônimo de fraqueza, então ele fala, pode soltar, não vamos nos alimentar desse guerreiro fraco e covarde. Ele vai, né, encontra o pai. Quando ele encontra o seu pai, o pai sente os cheiros das tintas que ele era marcado para fazer o sacrifício e reconhece que, na verdade, ele deveria ter sido sacrificado e não foi, que ele voltou. E aí o pai, envergonhadíssimo, ele amaldiçoa o filho, ele diz que ele não é mais o seu filho, porque ele foi um covarde, ele não seguiu, né, a sua missão, que era até o fim, né, se colocar à mercê de sua tribo, se colocar, né, para defender a honra dessa tribo, nem que seja por meio da morte. Então ele amaldiçoa. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos chorastes? Não descende o cobarde do forte. Pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis aimorais?
né, ser maldito sozinho na terra. Ele renega esse filho por completo, ele não concorda com essa posição do filho. E aí você vai ter, né, a honra tupi sendo retomada, porque mal termina a maldição, ele volta lá na tribo, né, o velho escuta o grito de guerra do filho, porque ele volta, né, a arrumar a batalha, ele começa a golpear os seus inimigos para ser preso novamente e aí sim ser morto. Ele percebe que o pai não ia admitir, né, a falta de coragem dele, volta para a tribo inimiga, começa a combater, a bater lá nos guerreiros da tribo inimiga, né, batalhar com eles, para que ele fosse preso novamente e, enfim, fosse sacrificado no ritual. E aí, depois que o filho, né, volta a sofrer lá, se entrega de novo para ser morto, é que o pai volta a reconhecer que esse é o filho muito amado dele, que é um filho guerreiro e valente, que não desiste, né, nem diante da morte. Então ele vai usar essa canção, o Gonçalves Dias vai usar esse poema, na verdade, para apresentar essas características desse herói nacional. Um herói valente, corajoso, que mesmo diante das maiores batalhas não desiste, para fazer o seu comparativo com o povo brasileiro, que vai descender desse herói, que é um povo corajoso, que não desiste, que luta e que batalha, para construir essa identidade nacional. Aí a gente entra na chamada Canção do Exílio. Canção do Exílio é o texto mais conhecido do Gonçalves Dias, é um dos textos mais cobrados em prova, é um dos textos mais parodiados. Ele vai ter uma série de paródias, textos formados a partir dele, que tentam modificar essa mensagem, ou textos formados a partir dele, aí você tem paráfrases, né, que transmitem a mesma mensagem, mas reformulando essas ideias. É um texto, então, que vai ser muito intertextualizado, ou seja, ele é usado como referência direta, muitas vezes, na produção de diversos outros textos. Quem tiver interesse pode caçar aí, ó, paródias, Canção do Exílio, paródias e paráfrases, Canção do Exílio. Você vai encontrar dezenas de versões diferentes dessa produção e desse texto. Por quê? Porque esse texto vai ser um marco do que o romantismo pregava como o nacionalismo. Na canção do, né, essa exaltação da pátria, né? Na Canção do Exílio, o Gonçalves Dias ele vai falar sobre a saudade que ele sente da sua terra, a saudade que ele sente da sua pátria, que para ele é maior do que qualquer outra nação que exista no mundo. E como é que ele vai marcar essa saudade? Por conta dessa visão e desse nome que ele vai dar à sua canção, como se fosse uma canção do exílio. Para quem não sabe, o exílio é um estado, né, que um indivíduo que habita um país é obrigado a deixar esse país, né, a fugir desse local. Ele é expulso da sua terra, por isso ele acaba sendo exilado. O que acontece no caso do Gonçalves Dias é que ele não estava em exílio, ele não foi expulso da terra. Ele estava em Coimbra, né, lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, estudando. Então ele saiu do país, assim como a maior parte dos mais ricos, né, daquela época, saíam para estudar em Portugal, mas ele se sente tão afastado da sua terra, e para ele é tão ruim estar longe da sua terra, que ele enxerga aquele afastamento, que é um afastamento intencional para estudar, como um verdadeiro exílio, como se ele tivesse sido expulso, como se ele tivesse sido, né, desligado da sua pátria-mãe. E é o que ele vai colocar aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha a comparação que ele faz entre a terra que ele está, Portugal, e a terra de onde ele vem. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, olha essa estrutura de refrão, essa repetição do mesmo elemento ao longo das frases, para enfatizar esse pedido, essa súplica, né, ao divino, essa súplica a Deus, para que ele volte, para que ele tenha essa chance de retornar à sua terra e de rever a sua pátria. Olha como ele faz essa promoção dessa ideia ao longo do poema. E um ponto importante a ser destacado, lembra que eu falei, né, que esse texto vai ser intertextualizado diversas vezes? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, é um trecho do hino nacional que foi retirado da Canção do Exílio. Olha como essa intertextualização vai aparecer em diversos outros textos. Então, atenção que esse texto aqui, para aparecer em prova, é um pulo. Agora a gente sai lá dos autores de poesia e entra em alguns autores de prosa importantes desse período.
Primeiro deles, o Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo, ele é mais conhecido pela sua obra chamada A Moreninha. A Moreninha é um romance, mas daqueles romances bem água com açúcar mesmo, porque ele vai popularizar no chamado grupo dos romances urbanos, já do romantismo, em que você tinha uma narrativa bem simples. Um homem e uma mulher que se apaixonam, que por algum motivo acabam sendo afastados, e que depois de um tempo voltam a se reencontrar, e superam todas as dificuldades para poder viver esse amor. É uma narrativa bem simples mesmo, de um romance bem água com açúcar, como a gente vê em filmes de romance da Netflix hoje em dia. Era isso que você tinha e que popularizou muito naquela época. A Moreninha fez um sucesso estrondoso. O Joaquim em si foi um desses autores que conseguiram largar sua profissão original para poder viver da literatura, pelo tanto que ele conseguiu ali adquirir de recursos com a fama que a obra teve, e que foi publicada também em folhetim. Então, semana após semana, o público queria ler para entender o que estava acontecendo, né? Para entender a relação entre a Carolina, que vai receber seu nome de Moreninha, e o Augusto, se eles iam finalmente ficar juntos, se eles vão parar de implicar um com o outro, e iam aceitar esse amor e esse romance. Então isso vai marcar muito essa produção, né, da Moreninha. É uma dessas obras, sempre de entender o que acontece ali, e esse é um ponto importante da Moreninha, e pode aparecer em prova com essa característica, que para mim é uma característica das mais complexas que a obra pode ter, é que ela é uma obra marcada por metalinguagem. Se vocês lembram, a gente vê isso nas aulas de redação também, né? A metalinguagem é quando você tem uma linguagem que é capaz de falar sobre ela mesma. Na Moreninha acontece isso. Por quê? Porque a obra é escrita pelo Augusto, o protagonista, né, masculino dessa obra. O Augusto, ele fez uma aposta com seus amigos que se eles passassem lá pelo feriado, eles iam passar um feriado em uma ilha. Se eles passassem por esse feriado e o Augusto se apaixonasse, no caso, ele seria obrigado a escrever um livro que contasse essa história de amor que ele viveu. Então você tem ali uma metalinguagem, um autor que escreve uma obra sobre o fato de ter que escrever um livro, né? E ele apresenta ao longo da obra esse intuito, que a escrita dela não surgiu do nada, que ele escreve a sua própria história ali, né? Então, uma história biográfica que fala dessa metalinguagem. Escrever sobre essa necessidade de escrever um livro para cumprir a aposta que foi feita. Depois, Manuel Antônio... aqui um ponto importante para a gente ver, ó. Ó um trechinho de como era apresentado esse romance, né? Bem romântico mesmo. Eu não perguntei a quem o senhor amava. Quer que lhe digo? Eu não pergunto. Posso eu fazê-lo? Não lhe impeço. É a senhora. Dona Carolina fez-se cor-de-rosa e só depois de alguns instantes pôde perguntar, forcejando um sorriso. Por quantos dias? Para sempre, respondeu Augusto, apertando-lhe vivamente o braço. Então esse amor eterno, olha a visão idealizada de um romance, bem bobo mesmo, bem sentimental, desse amor eterno, desse amor que supera essas barreiras, desse amor que enfrenta, né, essa oposição que eles viviam originalmente. Manuel Antônio de Almeida, ele é um autor menos comentado, mas ele tem uma característica importante que a gente tem aqui, principalmente no Memórias de Sargento de Milícias, né, que é a sua obra mais conhecida, é que ele consegue, dentro desse movimento, estando inserido nesse contexto, romper com os marcos do romantismo, né? Romper com os marcos do romantismo, porque a produção da época era uma produção muito idealizada e que era mais focada principalmente nos ambientes mais aristocráticos, nas classes, né, mais ricas e mais nobres do Brasil daquele período. Ele foge um pouco disso e no Memórias de um Sargento de Milícia ele vai falar sobre um ambiente mais popular, né, vai lá para o povo, para as classes mais simples e vai ter um protagonista que é muito malandro, é uma figura malandro, um jovem que tenta, né, de diversas formas superar a sua vida, conseguir, né, crescer na vida. Não é aquela figura idealizada, correta, de uma postura certinha. É uma figura, é um cara que tem uma postura completamente diferente. Então ele é um autor que, mesmo estando inserido nesse momento da literatura brasileira, rompe um pouco com essa produção e faz uma produção mais popular, né, com um personagem que não está também marcado dentro dessas características. Para fechar esse movimento, a gente fala sobre o José de Alencar, que é o principal autor, né, dessa primeira fase do romantismo. O José de Alencar, né, tem uma produção muito diversificada, ele vai ter romances de diversos tipos diferentes. Então você tem o romance, né, os romances indianistas deles, que são os que a gente estuda principalmente,
os romances urbanos, os romances regionalistas, uma produção muito variada desse autor. E, além disso, é uma produção que vai marcar muito os aspectos e as características desse romantismo, dessa primeira fase do romantismo. Um primeiro ponto a destacar sobre ele é essas obras indianistas. Parte do Alencar, do Gonçalves Dias na poesia, e do Alencar na prosa, essa construção desse herói nacional, desse índio, né? Principalmente parte deles. E o que você vai ter como marca principal dessa produção indianista do Alencar é o que a gente chama de trilogia indianista do autor. O Guarani, de 1857, Iracema, de 1865 e o Ubirajara. No Guarani, você tem o índio Peri, né, que se apaixona pelo português Ceci, e normalmente essas obras de Alencar, o Guarani e a Iracema, no caso, vão apresentar esse contato entre o português e o índio. No caso aqui, é um índio que encontra e se apaixona por uma portuguesa, o índio valente, corajoso, nobre, bom, que por conta dessa paixão, aceitam, né, se converter ao cristianismo para que possa viver esse amor com a portuguesa Ceci. E no Iracema, você tem a índia Iracema, virgem dos lábios de mel, né, como José de Alencar apresenta ela, que é essa índia bela, valente, que corre pelos campos, também nessa representação idealizada da figura indígena, que acaba se envolvendo com o português Martim. E aí, do contato dessa índia, né, dessa brasileira, essa índia Iracema, com o português Martim, eles vão acabar tendo um filho, que é o Moacir, e o Moacir vai ser a representação do brasileiro. O brasileiro sendo formado do contato dos portugueses com os indígenas. Preste atenção no foco aí. Até agora, ninguém sequer falou sobre a figura do negro e de como ele é importante na formação dessa identidade nacional. A produção da primeira geração, né, romântica, mais especificamente, essa produção indianista, ela foca nesse contato de portugueses e indígenas e marca a criação do brasileiro a partir desse contato dos dois povos. Eles não levam em consideração a figura, a representação e a importância do povo negro na construção dessa identidade. Ponto importante aqui para Iracema, preste atenção em uma coisa. Iracema é um anagrama para América. Se você reconstrói aqui, ó, América. Você forma a palavra América a partir do nome dessa Índia, porque ela era realmente uma representação do continente americano e de como ele foi, né, tomado pelo português e como ele foi usado pelo português, explorado por ele, para formar, né, uma extensão, a sua extensão territorial durante todo esse processo de colonização. Então ela é uma representação desse continente americano, da sua pureza, da sua glória, a partir do contato com o português. Fica atento, todo esse material vai ser disponibilizado, então vale a pena depois ler esses trechos e tentar identificando aqui, marcando ao longo deles, essas características de exaltação da natureza local ou de exaltação desse herói nacional que aparecem nos trechos dessas obras. Aqui a gente tem, né, algumas das outras obras do José de Alencar, Lucília, Senhora, Diva, são obras deles que já estão em outro âmbito, que é o que a gente chama do romance urbano, a produção urbanista do Alencar. Um deles, por exemplo, é o Senhora, mas o que acontece na produção do Alencar, mesmo que ele tenha uma narrativa, e é uma coisa que eu particularmente não gosto dele, mesmo que ele consiga construir uma narrativa que seja super interessante, ele ainda tem um aspecto de por produzir, principalmente, uma produção folhetinesca, né, que vai lá ser lida nos folhetins, ele tem que agradar o público leitor. Então, o que acontece na maior parte das vezes, e até pela visão que a primeira geração tinha, né, de um romantismo idealizado, ele acaba tendo a obrigação de conseguir mostrar ao longo dessa obra um amor que supera todas as barreiras e consegue, no final de tudo, vivenciar essa experiência romântica. Então, no Senhora, por exemplo, você tem a personagem Aurélia, que era apaixonada, né, pelo personagem Seixas, mas acaba sendo abandonada por ele no início da obra, porque ele aceita se casar com outra menina, né, que conseguia pagar um dote valoroso para ele. O que acontece é que depois disso a Aurélia também enriquece, ganha uma fortuna e ela consegue comprar de volta o Seixas. Ela consegue convencê-lo, sem que ele soubesse que era ela, a aceitar a sua proposta de casamento, abandonar a noiva que ele tinha, a aceitar a sua proposta de casamento porque ela estava pagando um dote maior. E aí depois que ele descobre isso tudo, que ele volta, e ele volta achando que ela está apaixonada por ele, que ela pagou para ele voltar por conta da sua paixão, ela assume na verdade que aquilo era um plano de vingança, que ela só queria ter ele de volta e que ela tinha comprado ele por um valor muito barato.
No entanto, o que vai parecer ser uma grande trama de vingança, né, uma vingança por um abandono amoroso, lá no final da obra vai se revelar, na verdade, como um amor que nunca foi superado, e no final de tudo, ela perdoa ele e os dois terminam juntos. É o que vai acontecer na maior parte das obras do Alencar. Esse amor é tão idealizado que ele é capaz de superar qualquer tipo de conflito, de traição ou de abandono, para conseguir ser vivido. Para fechar, vamos ver duas questõezinhas só de prova para ver como isso vai ser abordado dentro dos seus textos. Primeiro aqui, ó, ESA. O movimento literário que caracterizou-se pelo pioneirismo na busca pela nacionalização da literatura, por meio da valorização da paisagem e da cultura da nossa terra, opondo-se ao neoclassicismo, foi o... A maior parte dessas provas, e a ESA especificamente, costumam ter muitas questões desse tipo. São questões que vão fazer o quê? Apresentar características de um movimento literário e pedir para você indicar qual movimento é esse. A partir do que a gente viu aqui, né? O que a gente já consegue afirmar? Que a resposta vai ser o romantismo. Não só por essa aula ser de romantismo, mas pelas características que você consegue, que você precisa fixar para a hora da sua prova, que são a busca pela nacionalização da literatura. Lembra que esses autores românticos, principalmente da primeira geração, tinham esse objetivo de construir uma literatura nacional, uma identidade nacional, por meio da valorização da paisagem, a exaltação da natureza local, né? E da cultura da nossa terra, ou seja, a valorização dos perfis das pessoas que aqui viviam, especialmente desse índio, né? Que habitava antes da chegada dos portugueses, opondo-se ao neoclassicismo, opondo-se ao arcadismo. Foi uma primeira característica que a gente comentou no início da aula, vai ser, letra C, o romantismo. Características fáceis sobre ele que dá para lembrar, ok? Não tem como errar essa. Depois, ó, para fechar. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Questão da espécies. Olha o que ele vai te pedir, ó. Marque a alternativa que aponta a característica do romantismo presente no fragmento do romance Iracema de José de Alencar. Então a gente tem aqui o trecho que aparece até antes da nossa aula, né? Da descrição da Iracema, de quem era essa virgem dos lábios de mel, né? Que depois vai ser desvirginada pelo português explorador. Alternativas A. Idealização da personagem mediante a associação entre aspectos humanos e elementos da natureza. Achamos que essa característica? Lembra que o romantismo, a marca dele vai ser exatamente essa idealização. Então deixa essa alternativa guardada aqui em cima. B. Valorização do regionalismo por meio do registro de palavras e expressões típicas do vocabulário regional? Não temos aqui um regionalismo. A produção regionalista do romantismo é outra e a gente nem destacou ela tanto hoje. Então descarta B. C. Enaltecimento do indígena com o emprego do locus amoenos, exigível em cenas da natureza das narrativas clássicas. Lembra que o romantismo é anticlassicista, então a narrativa dele não é uma narrativa clássica. Locus amoenos, o lugar ameno, né, essa natureza, que era esse lugar ameno, lugar de conforto, é uma característica lá do neoclassicismo, do arcadismo. Então você descarta a letra C também. Empoderamento de minorias marginalizadas por meio da escolha de uma mulher morena e indígena para o protagonismo da narrativa? Nada a ver. A proposta deles não tinha nada a ver com empoderamento narrativo, isso vai aparecer muito, mas muito depois na produção literária brasileira. Então descarta, o objetivo não era esse. Reflexão crítica sobre a formação do povo brasileiro mediante a identificação de uma mulher como verdadeira representante de nossas origens indígenas? Também descarta. Por quê? A reflexão que era feita pelos românticos não era uma reflexão crítica. A visão que eles tinham da criação do Brasil, da origem, né, do nosso país, do processo de colonização, era uma visão idealizada. Era um contato romântico, realmente, entre portugueses e indígenas. Não havia uma visão crítica
sobre como foi a formação desse país. Isso só vai aparecer lá no modernismo. Então a gente descarta também porque a reflexão deles é idealizada, não é uma reflexão crítica. Ficamos realmente com a letra A. Idealização da personagem, ou seja, idealizar, formar uma ideia de uma personagem que seria perfeita, né? Por meio da associação entre ela e os elementos da natureza. Então, essa virgem dos lábios de mel, ou seja, essa virgem dos lábios doces, né? Que tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna, então, em comparação com a asa da ave. Então, elementos dela vão ser comparados com elementos da natureza, de forma a idealizá-la e valorizá-la. É o que ele faz aqui, por isso, letra A é o nosso gabarito. Tem que ficar atento, porque questões assim são mais complicadas. Elas pedem análise textual, né? E reconhecimento das características daquele estilo literário. Vai ficar então para vocês, já vai entrar a segunda geração, né? Eu vou indicar depois os exercícios a serem feitos. Não tem como reconhecer e aprender isso tudo sem colocar em prática. Então façam os exercícios, tirem as suas dúvidas, comentem nos grupos, busquem mais indicações. Não esqueçam, né, de continuar assistindo às aulas e de comentarem aí embaixo o nome de vocês, completo, por favor. Funciona como a nossa lista de presença. A gente precisa saber, né, como e quando vocês estão assistindo às aulas. Então não esqueçam de deixar o nome nos comentários, de fazer as atividades e de continuar estudando. Obrigada.